A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Talmidcast. Desde já, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho para todos os vídeos ou todo o cast que a gente fazer aqui chegar até você. Amém? E o convidado de hoje é o nosso pastor Daniel. Pai Senhor. Pai Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Né? A entrevista de hoje, tenho certeza que será impactante e marcante, não só para mim, não só para o pastor Daniel, mas para todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu costumo dizer que Talmidim é mais que ouvinte, é discípulo. Então, se você é um discípulo também de Jesus, então você está aqui no canal certo. Mais uma vez, inscreva no canal, dá essa força para a gente, ative o sininho, comenta o que você está achando, tá bom? Dos nossos vídeos, das nossas postagens, dos nossos podcasts, tá certo? Para estar nos estruturando melhor para atender você. Amém? Que está nos assistindo. Meu pastor, conte para nós quem que é o pastor Daniel, a sua trajetória a chegar até hoje aqui conosco, que está aqui nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Não sei a hora que você está assistindo, mas quem é o pastor Daniel? Ou Daniel antes do pastor? Estamos aqui hoje, né, com o mesmo projeto em ajudar a obra, né? Porque a gente vem de família evangélica desde o nascimento, tanto os pais quanto a nós que viemos berço evangélico, e a missão é pregar a palavra, ensinar o que a Bíblia nos diz, né? Porque é de ensinar e fazer discípulos, então é a nossa missão, trabalhar e fazer a obra crescer para a honra e a glória de Jesus. E a missão é também ajudar o nosso pastor Márcio, levar esta cruz, que a Bíblia diz, tome a sua cruz de cada dia e siga. Então, nós estamos aí juntos e empenhados em fazer a obra do Senhor. Amém. Pastor Daniel, o senhor é natural de onde? Estado de São Paulo, Ilha Solteira. Olha aí, Ilha Solteira, próximo aqui, né, onde nós moramos, na Costa Boato, Ilha Solteira. E, pastor, o senhor nasceu em berço evangélico, o senhor veio do mundo. Conte um pouco para nós como foi o seu conhecimento até chegar a Jesus Cristo. Olha, na verdade, eu já nasci no berço evangélico. Tanto eu, meus irmãos, somos nascidos e criados dentro da igreja, desde o nascimento e até o dia de hoje. Estamos aí levando a cruz de cada dia e esperando alcançar o dia que Jesus nos chamar, que as portas se abrirem e nos recolher. Amém. Pastor, o senhor, tenho certeza que o senhor, né, é uma pessoa de família, né? Como o senhor já falou que veio do berço evangélico. Qual que é o seu relacionamento com a família? A família é o ponto principal, porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele trouxe a família. Ele restaurou, trouxe a família. Quando a família se perde, ele restaura a família de novo. E estamos aí, porque a família é o ponto principal. Amém, glória a Deus. Pastor, você falando no meio familiar, como é a sua trajetória, não só com a família, mas também na igreja, com Jesus? Já desviou alguma vez? Ou sempre permaneceu fiel a Jesus? Como foi a sua trajetória, assim, seu relacionamento com a família junto com Jesus, assim, e a igreja juntos? Olha, a igreja, ela é o ponto fundamental para a vida da família. A base da família é a igreja, porque quando você se reúne, você está com a intenção de receber e compartilhar aquilo que Deus tem para o bem da própria família, que é a palavra de Deus, que é a palavra que nos ensina, nos dirige, nos mostra qual é o caminho. Então, desde quando eu nasci, eu venho seguindo a palavra de Deus. Então, nunca desviei, sempre na igreja, mas estamos aí para fazer a obra do Senhor. Amém, glória a Deus. É muito importante, né, irmãos? Esse relacionamento com a família, né, com a igreja, com o Cristo. Se você nasceu em berço evangélico também, nunca desvie, tá bom? Nunca tenha essa experiência, não sai dos caminhos de Jesus. Muitos querem experimentar, né, pastor? Uma vida lá fora, né? Mas desde quando eu vim para Jesus também, meu conselho eu dou: quem vem para Jesus nunca desvie. Quem nasceu no berço evangélico,
nunca vem experimentar o que é o mundo, porque o mundo ele veio para machucar a gente, não é isso? Verdade. O pastor, e como que é o pastor Daniel fora dos olhares das pessoas, assim, mais para dentro de casa, né? Com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Como que é o pastor Daniel, assim, fora dos olhares das pessoas, mais interno, assim, para a família, assim? Como que é o senhor? Mais caseiro. É, porque é do trabalho para casa, de casa para o trabalho e sempre com a família. Sempre preocupado com um e com o outro e mantendo a família na posição que é necessário. Tanto que tem filhos que já seguindo o mesmo caminho da família, que vem de pastores e obreiros, filhos agora missionários também, fora do país, até na África, mas também com a mesma missão de levar a palavra. Amém, glória a Deus. Pastor, e qual que é a sensação de ver o filho da gente em outro país, num lugar muitas vezes inóspito, né, lugar de difícil acesso, né, de difícil moradia, né, as coisas para a gente conquistar também é difícil, e saber que passa por essas situações, como que é? O senhor, como pai, ver o seu filho lá, mesmo sabendo que está servindo a Deus, na vontade de Jesus, mas está distante, né, e às vezes não vive igual a gente aqui, porque aqui vivemos melhor do que lá, né? Olha, a saudade é muito grande, mas o que conforta a gente pela distância e saber que está longe de casa é saber que ele está servindo o mesmo Deus que a gente serve aqui, fazendo o mesmo trabalho ou um pouco mais árduo do que o que a gente faz aqui no Brasil. Porque às vezes aqui no Brasil nós temos de tudo e quando não temos, conseguimos com facilidade. Lá onde está o filho já não tem essa mesma condições que nós temos aqui. Então, às vezes a gente não tem como socorrer, mas temos o mesmo Deus que ele serve lá, é o Deus que a gente pede misericórdia aqui para atender ele lá também. Porque os meios de lá naquele país é precário, né? É muito difícil, meio de convivência, até mesmo com os moradores de lá, é mais difícil do que com o povo nosso aqui brasileiro, lá é mais difícil, mas nos conforta mesmo é saber que está servindo o mesmo Deus que a gente serve aqui. Mesmo que a gente não tenha condições de levar uma palavra para ele lá, para poder, nos momentos mais difíceis, a gente ora daqui e o nosso Deus aqui, ele intercede lá, ele faz o que é necessário para poder ele se sentir mais confortável. Mas é dolorido você saber que você tem um filho fora do país e você não pode dar um abraço, você não pode, às vezes, estar junto. Então, mas o que conforta a gente é saber que está servindo o mesmo Deus e fazendo a mesma obra que é necessário, que foi nos entregue e que foi confiado por Deus, de levar a palavra. Então, isso nos conforta bastante. Amém, glória a Deus. Pastor, será que o senhor pode nos contar uma experiência que seu filho já ligou para o senhor? Falou, pai, aqui é difícil assim, aqui é difícil assado, que muitas vezes, muitos de nós não aguentaria estar nesse lugar. Será que você pode contar para a gente, para quem está nos assistindo, uma experiência dessa? De missão, de fazer missão, de como viajar para outro estado, ou para outra cidade, ou para outro país, né? Porque tem muitos que fazem missão local, tem outros que fazem missão em outra cidade, tem outros que fazem missão em outro estado, e para aqueles mais difíceis ainda, faz missão em outro país, que às vezes nós falamos aqui que é difícil, né, a situação do lugar onde a pessoa vive. Alguma experiência para a gente que muitas vezes a pessoa vê que vai, rapaz, acho que eu não parei essa missão. Olha, o difícil lá que das experiências, diferente do Brasil, que a palavra ela é um pouco mais difícil de você falar. É mais difícil de você pregar e a pessoa entender igual nós aqui. Porque lá onde ele está, é uma situação um pouco mais complicada. Porque qualquer pessoa no Brasil acredita mais em Deus. Lá eles acreditam mais em espiritismo. Então, é só a misericórdia de Deus e a chamada de Deus na vida do indivíduo. Porque senão não fica num lugar desse. Porque a pessoa que tem a chamada, ele suporta. Quando Deus manda para um lugar desse, é porque Deus sabe a capacidade que a pessoa tem, tanto o interior como por dentro ou por fora. Deus sabe disso. Mas ali é um ponto que é só pela misericórdia de Deus. E a pessoa que foi levado para lá,
ele tem que ter uma intimidade muito forte com Deus, porque não suporta. Porque às vezes, igual meu filho está lá, ele olhar para as pessoas, olhar para as crianças, menos favorecido, e não ter um suporte para poder apoiar, então a pessoa se sente baqueado, porque não tem apoio e nem tem de onde tirar. Então, a pessoa, se ele não tiver uma espiritualidade forte, como diz, enviado mesmo por Deus, ele vai deixar e vai pedir para ir embora, porque não é fácil estar em outro país e não ter apoio, tanto da família, porque lá ele está longe da família, não tem apoio da família, e às vezes nem toda hora a igreja pode dar o suporte que é necessário para pessoas ou missionário que está em condições dessa. Então é só mesmo uma misericórdia de Deus e a pessoa tem que ser chamado e escolhido por Deus para estar num lugar desse, aonde o espiritismo ele toma conta de toda a região e a cidade, a região ali é dominada pelo espiritismo. Então, ali você tem que ter um contato muito sério com Deus e uma intimidade com Deus, para você entrar e você dizer, não, eu vou resistir o diabo e ele vai fugir. Porque se você não tiver ligado com Deus, você não consegue superar a região, a situação do local aonde você está. Então, porque quando se diz ali o espiritismo, em todos os pontos, as esquinas, tem alguém fazendo trabalhos, mas só que a Bíblia diz que é muito maior aquele que está com nós do que aqueles que estão com eles. Então é isso que faz a pessoa se sentir mais forte e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, glória a Deus. Pastor Daniel, aí quando a gente pergunta para ele, ele já a gente vê que não tem, né, o nervosismo, né, não tem a preocupação de que ele fala bonito, mas ele fala tranquilo, né, ele deixa fluir, e isso é muito bom, né. Eu ainda não estou nervoso ainda, não é da frente das câmeras ainda, né, no microfone, mas a gente está desenvolvendo aos poucos, né, que nós possamos, né, porque eles estão falando para Jesus, né, que nós possamos, como você falou, que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora, né. Então, se Deus é maior do que qualquer coisa, então não adianta temer o mal. Basta a gente fazer a opção de Jesus, igual você falou, que tem que ter intimidade com Deus, né? Fazer obra muitas vezes aqui no Brasil é um pouco mais fácil, mas fazer um local onde, igual você falou, tem pessoas ao contrário trabalhando contra o nosso chamado, nosso ministério, fazendo trabalhos para que a obra de Deus não vá para frente, é mais ruim do que um lugar aqui onde a maioria do povo brasileiro é evangélico, né? Se for observar, muitos deles se consideram evangélicos, mas muitos não são, mas esse se intitula evangélico. Então, nessa contagem, tem mais evangélico no Brasil do que aqueles que não são. Não é isso? Isso. Pastor, e todos os seus filhos foram criados na igreja? Conta um pouco para a gente como o senhor criou seus filhos na igreja, até para aqueles que estão nos ouvindo também, né? Eles aprender também que às vezes hoje em dia as pessoas têm medo, né? Ou receio, ou têm dó de corrigir, de falar, de dar uma bronca, de fazer cara feia, e às vezes o filho cresce sem o temor dos pais, né? Cresce não respeitando muito. Mas como foi o relacionamento dos seus filhos, o senhor crescendo eles na igreja, eles crescendo na igreja, e o senhor ensinando eles na igreja como se portar, como viver, e se todos são evangélicos hoje, se não são, pode falar um pouco para a gente, por favor? Olha, os meus filhos todos são criados na igreja, desde o nascimento também. Tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Todos eles são casados e são nascidos e criados na igreja, dentro da palavra de Deus. É o que a Bíblia nos diz. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando se envelhecer, não se desviará dele. E nós criamos os filhos nessas condições, dentro da palavra, na disciplina, né? Mostrando qual é o caminho verdadeiro, para depois você não ter na consciência, não, isso eu não ensinei para o meu filho. Eu deixei de ensinar, meu filho errou. Nós temos a certeza e a convicção que você põe filho ao mundo não para você, mas a intenção é que é necessário que nós mostramos a realidade para o mundo lá fora, o que é o mundo e o que é a vida espiritual. Porque quando nós mostramos para os filhos qual é o caminho certo que deve andar, ainda que eles se desviam, ele vai ter na consciência, não, meu pai ensinou, eu estou no caminho errado, mas meu pai ensinou o que é certo.
Então, nós ensinamos o caminho e, graças a Deus, eles estão seguindo o caminho, tá na igreja, mesmo que às vezes não vai todos os dias, mas estão no caminho e a verdade foi ensinado, tanto para um quanto para os outros. Todos eles aprenderam qual é o caminho que deve seguir. Se nós temos certeza que não há de perder a salvação, mas que nós ensinamos qual é o caminho verdadeiro, porque o mundo lá fora ele tem facilidade. Para quem é mais novo, tem toda a facilidade que eles procuram. Mas para nós que já conhecemos a palavra, nós vamos ver que a Bíblia nos ensina que há dois caminhos, e quando ele se diz há dois caminhos, ele está dizendo não somente para quem tem mais conhecimento, ele está dizendo tanto para os filhos quanto para o pai, tanto para os mais velhos quanto para o mais novo. Ele está dizendo, deixando bem claro, há dois caminhos. O que ele está dizendo? Então você faça a sua escolha. Para eles fazer a escolha dele de seguir o caminho, é necessário o pai ensinar qual é o caminho, para depois ele saber, não, meu pai ensinou o caminho verdadeiro. Então eu entro no caminho errado se eu quiser, mas eu aprendi com os meus pais que o caminho verdadeiro se chama Jesus. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus estava dizendo. Então, ele está dizendo, não é só para as pessoas de mais de idade, ele está dizendo para o pai, para o filho. Tanto é que a Bíblia diz assim: a alma do pai e a alma do filho é minha. Porém, a que pecar, essa morrerá. Então, para eles não entrar em condenação, nós, como pai, ensinamos o caminho verdadeiro, que se chama Jesus. Então, estamos aí orando por eles para poderes continuar no caminho que eles aprenderam. Amém, glória a Deus. E eles já estão nos assistindo, pastor? Aí assiste. Assiste? Glória a Deus, sabe? Mas, até o filho lá na África assiste também. Olha, que benção. Glória a Deus. Qual é o nome deles, pastor? Otiniel de Souza Rodrigues, o missionário que está na África. E os demais? O mais velho mora em Paranaíba, chama Diogo. A minha menina mais velha também mora em Paranaíba, chama Débora Regina. E a minha filha caçula mora aqui em Aparecido do Taboado, perto da minha casa, chama Deisilene de Souza Rodrigues. Amém, glória a Deus. Tem pessoas que não sabem muito assim, né? Pastor, e em que momento você percebeu que tinha chamado pastoral na sua vida? Olha, comecei com 11 anos, na porta da igreja, como porteiro. Com 11 anos eu comecei, fui batizado, passado um tempo fui levado ao diaconato e sempre trabalhando na portaria da igreja. Da porta da igreja fui como dirigente de mocidades, da mocidade, dirigente de escola dominical e dirigente no culto de sábado, que todos os sábados era culto da mocidade. Mas chegou um ponto que às vezes eu não queria, corri o que pude, mas não foi necessário, não foi, como diz, os meus passos não alcançou, né? Porque quem me chamou me alcançou primeiro, então não teve como correr desse chamado do pastorado. Glória a Deus. Aí você falou que começou na porta da igreja aos 11 anos de idade. E qual foi a sua maior inspiração? Quem foi a pessoa que você se inspirou? Meu pai. Por quê? Meu pai, ele era muito esforçado. Meu pai, ele foi um homem que me admirou muito. Até hoje, Deus já recolheu meu pai, mas é uma pessoa que nos deu o exemplo de como ser um cristão verdadeiro e criado nos ensinando dentro da palavra. Então, ele mostrou qual era o caminho necessário para o homem chegar a Deus. Então, foi meu pai que ensinou. E nossa inspiração sempre foi ele, que quando nós tentava escorregar, ele ia lá e puxava e mostrava, não, o caminho verdadeiro é esse. Então, nós seguimos o caminho que nosso pai ensinou, ele sendo pastor da igreja. Ele não dava moleza nem para os filhos, nem para outras pessoas. Então, como exemplo, ele pegava os filhos. Errou, paga o preço da desobediência. Então, nosso pai foi sempre a nossa expectativa de chegarmos aonde chegamos. Eu agradeço a Deus toda a vida por meu pai nos corrigir e nos ensinar o caminho. Eu sei que muitas vezes, enquanto a gente dormia,
meu pai estava de joelho, minha mãe estava de joelho e orava por nós. Às vezes a gente nem percebia, mas mãe sempre dizia assim: eu estou orando por vocês. Se vocês errar, Deus me mostra. Então nós tínhamos aquela convicção e a certeza que Deus, ele falava com os nossos pais quando nós errávamos. O pai chegava, nos corrigia e nós pegávamos o caminho. Então, graças a Deus por ele ter nos ensinado o caminho que estamos seguindo hoje. Amém, glória a Deus. Pastor, já pensou em desistir do seu ministério pastoral? E o que lhe fez continuar? Olha, às vezes é difícil, porque ser pastor não é fácil, é muito difícil, ainda mais nos dias em que estamos vivendo, porque a incredulidade ela toma conta do ser humano. Por mais que ele tenta ser crente, por mais que ele tenta ser fiel a Deus, você vê que o pecado, ele às vezes ele ultrapassa. E aí, às vezes, você tem que ter fé para você se manter de pé, você tem que ter fé para poder ajudar as pessoas que precisam, e às vezes tem hora que você fala assim, não, eu vou desistir, porque eu não dou conta. Mas quando você olha para Jesus, ele diz, eu sou o autor da fé, eu sou aquele que levanta, que sustento com a minha mão. Aí você olha em Josué e diz assim, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Então, quando você vê essa palavra, você fala, não, eu não estou sozinho. Por mais que eu queira desanimar, que eu queira desistir, tem alguém que está me olhando e cuidando de mim. Então, às vezes, o desespero quer tomar conta, mas nós olhamos para Jesus e nos fortalece e nos faz ficar de pé e conseguir ajudar as pessoas que mais precisam também. Amém. Nós falamos até agora, pastor, de família e chamados, né? E como equilibrar, pastor, a vida familiar com o ministerial? Como equilibrar isso? Para não pesar nenhum lado e nem pesar o outro, e nem falar de um lado e falar do outro. Mas como equilibrar para a gente poder lidar com isso? Olha, a resposta é jejum e oração. Essa é a resposta, porque sem jejum e sem oração, você não consegue se equilibrar, muito menos ficar de pé. Se você não conseguir se equilibrar, você derruba até quem está do seu lado. Mas se você tiver em jejum e oração, você pode dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, que bênção. Pastor, conta uma história. Quando o pastor Daniel está dirigindo, ou pregando, ele conta muitas histórias. Mas conta uma história real, né, que aconteceu com o senhor, né, você está falando de ministério de pastor, né, como aqui é a entrevista, né, do senhor pastor, mas existe também aqueles pastores que eles não valorizam o seu chamado, né, mas por baixo dos panos eles são maus exemplos, né, se as pessoas conhecessem, talvez não seria tantos eles. Você tem alguma experiência dessa pra gente? Contar pra gente? Olha, um certo dia, um pastor, ele chega, o pastor da nossa igreja mesmo, ele chegou na nossa casa, na casa do meu pai, e disse assim, Deus me mandou que viesse aqui, porque tem um dos seus filhos que é escolhido. E ali eu estava em casa, meu pai me chamou, o pastor me chamou e disse assim, olha, Deus ele te escolheu e pôs você como líder da mocidade. Você vai dirigir a mocidade porque Deus tem um plano na sua vida. Mas passado alguns dias, o pastor ele ficou mais revoltado, né? Porque ele disse que nunca tinha visto Deus operar num culto de mocidade. Ele nunca tinha visto aquilo. E ele chegou no sábado, ele não foi no culto, e a igreja pegou fogo e todo mundo glorificava. Quando foi 10 horas da noite, chega alguém na casa dele, falando em línguas estranhas, e ele não acreditou. Ele disse, isso não pode acontecer. E ele chegou e disse para mim, no domingo de manhã, quando eu estava dirigindo a escola dominical, o pastor, ele pega o microfone da minha mão e olha bem para mim e disse assim, olha, se é que o fogo desce do altar, faça o fogo descer agora. Faça o fogo descer agora, porque você está em cima do altar. E eu simplesmente abaixei a cabeça e entreguei nas mãos de Deus. Porque nada que você queira fazer, da sua própria vontade, Deus se agrada. Mas eu, naquela hora, a igreja estava cheia e todo mundo que estava no culto de sábado estava no culto à noite, na escola dominical, no domingo de manhã.
E eu só baixei a cabeça, comecei a chorar e entreguei para Deus. E Deus, ele fez que acontecesse o mesmo no próximo sábado. E o pastor teve lá no sábado e ele viu o que Deus fez e ele veio me pediu perdão, falou: "Ó, eu nunca vi isso num culto de mocidade, nunca vi isso dentro da igreja. Deus fazer o que fez nesses cultos." E ele, como os outros cultos não aconteceu o que aconteceu no sábado, então ele ficou mais revoltado. Então ele olhava para mim e dizia assim: "Faça descer fogo do céu agora. Faça descer agora. Se você está em cima do altar, faça esse fogo descer agora para todo mundo ver." E eu dizia comigo: "Não, eu não posso fazer isso porque não é eu que faço, quem faz é Deus." Então simplesmente entrega-o nas mãos de Deus e Deus sabe o que é necessário, pois necessário ser feito. Porque pouco tempo depois o pastor presidente tirou ele do lugar e colocou outro, porque quando você não acredita na capacidade que Deus tem em fazer no meio do seu povo, dentro da sua igreja, para manifestar o que é necessário, o poder de Deus, para que todo mundo creia, Deus tira o indivíduo, muda ele de lugar, para que não venha fazer que a igreja entre na incredulidade que a pessoa está trazendo. Mas quando Deus ele quer fazer, não importa se é jovem, se é velho ou se é criança. Quando Deus quer manifestar o seu poder no meio da igreja, ele faz para todo mundo ver e saber que ele é Deus, tanto no grande quanto no pequeno. Amém, glória a Deus. E nós temos que ficar felizes, né, meus amados irmãos? Nós estamos aqui nos assistindo. Antes de continuar, dá aquele joinha aí no vídeo, tá bom? Comenta, curte, compartilha, ativa o sininho. Porque toda vez que você ativar o sininho, você vai estar falando pro YouTube, né? Para avisar quando a gente postar aqui. Tá bom? Então, um exemplo, esse vídeo aqui vai ao ar sábado, 9h50 da noite. Pra gente postar lá, quando for ao ar, já chega no seu celular, no seu computador, no seu aparelho que foi ao ar mais um podcast, tá certo? Então, ative o sininho é muito importante, tá bom? Não esquecer de compartilhar também para seu familiar, né, seus amigos mais próximos, tá bom? Do trabalho, da escola, da sua igreja também, tá bom? Seus amigos, compartilha, nos ajuda aí, tá bom? O canal tá começando agora, eu tenho certeza que já está impactando vidas, né? Recebeu muitas mensagens, né? De como esse canal aqui tem impactado vidas. Esse aqui é o terceiro episódio, né, do podcast, né? E já está impactando muitas vidas, isso é muito, muito bom. Então, mas continuando aqui, que nós venhamos torcer que apareçam pessoas, homens e mulheres de Deus, crianças, ser usadas de Deus nos últimos tempos, porque tá difícil, né? Pessoas com intimidade, com autoridade de Deus, né, para fazer diferença em nosso meio hoje em dia tá difícil, né? Pastor, minha pergunta para o senhor agora é: qual conselho o senhor daria para um pastor jovem, né, que está iniciando agora, que o senhor também como um dia um pastor jovem? Qual conselho o senhor dá? O que fazer, o que não fazer durante essa caminhada? Olha, nós temos que entender uma coisa, que Deus ele chama não pela idade, mas pela capacidade. Deus ele não chama a pessoa pelo que ele é, mas é pelo que ele é capaz de fazer. Porque quando ele escolheu Davi sabendo a capacidade que Davi tinha. Entre todos os seus irmãos que sabia guerrear, Deus escolheu Davi para matar o gigante. Então não é pela idade, mas pela capacidade. Deus, quando ele chama, ele já te conhece desde antes do seu nascimento. Então, quando ele escolhe alguém para ser um pastor, ser um líder, ser um dirigente, então ele capacita a pessoa. E eu digo uma coisa: às vezes vem muitas profecias, como no passado, então vem muitas profecias para poder trazer uma palavra que às vezes a pessoa enche de si mesmo e vem, não, vou profetizar para o pastor para poder ele continuar, mas aquela profecia não se cumpre, porque não é de Deus, é porque a pessoa se encheu de si mesmo e ela quer transmitir uma palavra. E às vezes Deus nem manda dizer e a pessoa chega, Deus está mandando eu te dizer. Então, eu digo como pastor que é necessário ter sabedoria e discernimento para poder saber o que é de Deus e o que não é. Quando Deus fala e quando Deus não fala. Porque quando Deus fala, você sente, o seu coração se alegra. Quando a pessoa fala de si mesmo, o seu coração não sente nada, entendeu? Simplesmente o teu coração vai dizer, não é de Deus, porque isso não aconteceu e não vai acontecer. Você tem a capacidade
porque é escolhido por Deus para estar na liderança. Então, pela idade, Deus não olha pela idade do pastor, mas ele olha pela capacidade que ele tem em liderar. Então, sempre que aparecer as pessoas trazendo palavras, Deus está mandando dizer, a Bíblia diz o seguinte, que você não deve julgar o profeta, mas sim a profecia, porque a profecia você tem condições de julgar ela, se ela é de Deus ou se não é. Se ela for de Deus, amém. Se ela não for de Deus, deixa ela passar reto, porque é necessário ter discernimento e conhecimento do que é e o que não é de Deus. Porque quando não é de Deus e você capta ela, você entra no mesmo fracasso do profeta, que o profeta vai pagar o preço. Então, se você não tiver a capacidade do discernimento, você também pagará o preço por não saber discernir o que é de Deus e o que não é. E o que Deus está falando e o que o profeta está entregando. Então, é necessário o pastor, mesmo sendo jovem, mesmo sendo pouca experiência, mas é necessário ter o discernimento do que é Deus e o que não é. Porque a Bíblia também diz que nos últimos dias virão pessoas, levantará profetas, falsos profetas, e, se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Por que diz, se fosse possível, enganaria os escolhidos? Porque quando a pessoa vem trazer a mensagem, você vai dizer, não, é de Deus. Às vezes a pessoa busca saber qual é o momento que você está passando, então ela vai entrar naquilo que você está passando para trazer uma mensagem dizendo, Deus está mandando te dizer, e você vai olhar e dizer, mas eu estou vivendo isso, é de Deus. E às vezes não é Deus, simplesmente ela sabe a tua história e ela vem com a mensagem trazendo, Deus está mandando eu te dizer em cima daquilo que você está vivendo. Então é necessário o pastor, o líder, entendeu? Está na direção de Deus e ter o discernimento e conhecimento quando é Deus e quando não é. Quando é de Deus e quando é da carne. Então, quando é de Deus, você pode captar ela. Quando o profeta está entregando uma mensagem que não é de Deus, você tem todo o direito de repreender, porque é necessário que repreenda para que não se escandalize a obra, porque muitos fracos que ainda estão tentando se levantar no meio da igreja, ele vai olhar aquela profecia e dizer, mas profetizou o pastor, por que não aconteceu? Se o pastor não repreende aquela profecia, entendeu? O profeta no momento. Então, quando não é de Deus, é necessário a repreensão para que não venha o escândalo para os outros que estão começando ali, vai dizer, mas profetizou na vida do pastor, eu estava lá no dia e não aconteceu. Por quê? Então, o pastor está errado. Se não cumpriu, porque está errado o pastor. Então, é necessário ter discernimento de Deus e o conhecimento da palavra, poder ter uma firmeza e as pessoas olharem e dizer, não, o meu pastor, ele é um líder. Um líder ele tem conhecimento. Para ele ser um líder, tem que ter um conhecimento. Ter uma base bíblica, ter uma base de conhecimento para saber quem é Deus e quem é o diabo. O que Deus faz e o que o diabo também faz. O que ele tem capacidade de fazer. Porque se a Bíblia diz que ele tem o poder de, se fosse possível, enganar os próprios escolhidos, o pastor tem que ter esse discernimento, tanto para ele quanto para a igreja. Porque se ele tem o discernimento, ele vai saber quem é o lobo e quem é a ovelha no meio da igreja. Então, quando ele tem o discernimento, ele sabe, não, o lobo, ele está aqui. Às vezes eu não posso espantar o lobo de uma vez, para que as ovelhas não espantem e correm para o outro lado. Mas, dentro da palavra, o lobo sai e a ovelha fica. Então, o pastor é necessário ter esses conhecimentos dentro da palavra. Amém. Glória a Deus. Que lição de vida, né, meus amados irmãos? Que nós possamos, né, seguir o conselho do pastor Daniel, né, e saber quando é Deus, quando não é Deus, né, não ser muito emotivo também, porque eu creio também que existem muitas pessoas, né, frustradas, porque muitos dizem que Deus manda dizer que terá um ministério grande e a pessoa acredita naquilo, sendo que não foi Deus que falou, e muitas pessoas, na minha visão, andam frustradas. O senhor também acha isso, pastor? Com certeza. Eu conheço pessoas aqui mesmo na cidade, que diz, Deus mandou eu trabalhar, eu abrir a obra, eu fazer a obra. Mas Deus não está mandando ela abrir uma igreja, Ele está mandando fazer a obra. Fazer a obra não é abrir outra igreja. É necessário você levar a palavra sem dizer qual é a placa, entendeu? Que não é a placa que salva. Mas quando é levar a palavra, Deus manda, vai, prega, leva a palavra. Então, Ele não está mandando você abrir igreja. Então, tem pessoas aqui que estavam frustradas
porque ela não tinha capacidade de abrir um ministério, porque ela não tinha a unção que ela queria ter, entendeu? Que ela precisava para poder abrir um trabalho. Então ela vivia frustrada, porque ninguém dava apoio, nenhum pastor dava apoio. Todo lugar que ela chegava, que ela falava, mas Deus está mandando eu fazer a obra, irmã. Deus manda fazer a obra, não abrir obra. Então fazer a obra é diferente de abrir. Então, quando muitas vezes a pessoa se frustra, é porque ela abre, ela quer abrir e não funciona, não era aquilo que Deus quer. Então, a pessoa se sente frustrada porque ela não tem o apoio que é necessário, que ela queria ter no momento, para poder ela abrir uma obra para poder fazer. Mas fazer a obra não é abrir obra, entendeu? Rapaz, olha aí. Para muitos, fazer obra não é abrir obra aí. Nós viemos pegar isso para nós, tá, meus amados irmãos? Fazer a obra não é muitas vezes abrir obra. Para abrir obra, a gente tem que aguentar as pancadas, né, pastor? Porque para estar na frente de uma obra é muita pancada que a pessoa leva, né? Todos os lados. Então, se a pessoa não tiver revestido, não tiver chamado, não foi escolhido para fazer aquela determinada obra, a pessoa não aguenta. Não é isso? Porque a chamada não é pequena, ela é pesada. A obra, ela é pesada, ela é puxada. Então, para você estar na liderança de uma obra, muitas vezes a pessoa está em casa, está dormindo, mas antes dela ir dormir, ela chega, pastor, eu estou passando por isso, isso, isso. Ela confia no pastor e vai dormir. E às vezes o pastor pega aquela causa da pessoa, enquanto a pessoa vai dormir, o pastor vai para o joelho. O pastor deixa a esposa dormindo sozinha, se retira, vai para um lugar reservado e vai contar a história para Deus, contar o passado, a vida daquela pessoa. Que a pessoa está passando por dificuldade, e enquanto a pessoa está lá dormindo, a família está descansando, o pastor está lá de joelho. Às vezes o pastor ele está de joelho à noite, quando é de madrugada ele torna a levantar e vai de joelho de novo. Apresenta de um por um, dizendo para Deus a necessidade da igreja. E às vezes a igreja são muitos membros, e às vezes está todos os membros dormindo, mas o pastor está de joelho. Porque a responsabilidade de manter a igreja saudável é do pastor, de manter a igreja viva e avivada está na mão do pastor. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes está todo mundo dormindo, mas só o pastor de joelho. E às vezes não se levanta nenhum deles, nem de noite, nem de madrugada, para poder apresentar a vida do pastor. Mas o pastor, ele se sente na obrigação de levantar de noite, mesmo frio, chovendo, ele se levanta e apresenta a vida de cada um daqueles que estão na sua responsabilidade. Porque ele sabe que ele é o pastor, e o pastor, como a Bíblia diz, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e dela é conhecido. Então, o pastor, ele tem a necessidade de manter a sua igreja saudável. Mesmo quando a pessoa entra em crise, entra em desespero, quem está ali para socorrer? O pastor. Então, muitas das vezes a pessoa fala, eu quero ser pastor, mas não sabe qual é a responsabilidade e o peso que o pastor carrega sobre os seus ombros em manter toda a igreja de pé, viva, saudável e avivada nos dias de tribulação em que estamos vivendo. Porque às vezes é tanta tribulação na vida de um e de outro, que cai tudo no ouvido do pastor. Pastor, eu estou passando por dificuldade, pastor, meu marido está assim, pastor, meu filho está nessa situação. E aí o que acontece? Sobra o pastor. Ele tem que levantar, mesmo que as pessoas não queiram, mas o pastor se levanta de noite, de madrugada, ele deixa os seus afazeres, vai na casa da pessoa, vai visitar, como que você está, como que você está bem. Então, sempre está querendo saber como está a vida das suas ovelhas. Se está saudável, se não está, se há a necessidade de trazer uma vitamina a mais, para poder que a ovelha se recupere e mantenha a postura de ovelha. E muitas vezes as pessoas dizem, eu quero ser pastor. Mas quando cai a responsabilidade, que ele percebe a responsabilidade, ele vai dizer, combati um bom combate, acabei a fé, estou saindo na carreira. Porque não é aquilo que ele esperava. Não é aquilo que ele acreditava que era ser pastor nos dias de hoje. Amém. Glória a Deus.
Mas conselho pra gente, né, meus amados irmãos, é desse jeito mesmo. Ser pastor é pagar preço pelos outros, né? Verdade. É, tem que amar o próximo, né? Tem que se importar com o próximo, né? Tem que orar pelo próximo, tem que apresentar a vida dos próximos para Deus, para que Deus venha livrar não só o pastor, mas também as ovelhas de cada tribulação, porque não é fácil mesmo, não, né, pastor? Não é fácil, não. Pastor, e qual que é o papel da igreja hoje em dia na sociedade fora dos tempos? Qual que é o papel da igreja na sociedade fora dos tempos? Olha, a igreja tem um papel fundamental na vida da igreja. Cada membro ele tem que ser diferenciado no meio do povo lá fora. Em todos os lugares ele tem que ser diferenciado. Porque se você olhar para o que Jesus disse para os discípulos, ele disse, os sois a luz do mundo, o sal da terra. Quando ele estava dizendo para os discípulos que devia ser uma luz, ele estava mostrando que a luz ela só atrai o inseto quando ela está acesa. A lâmpada ela só atrai inseto quando ela está acesa. Quando você apaga ela, não tem inseto nenhum rodeando ela. Então, quando ele atrai, é quando a igreja é necessário ser assim. Então, quando você se destaca lá fora, alguém vai olhar para a sua vida e dizer: eu realmente quero ser igual a ele, porque ele é diferente e o crente é necessário fazer a diferença no mundo. Se o crente não fazer a diferença no mundo, por onde passa, onde ele vive, aonde ele convive, ele não é um verdadeiro cristão. Então, simplesmente ele carrega um rótulo de crente. Mas o cristão verdadeiro, ele tem que mostrar para o mundo, mesmo sem palavra. Ele tem que demonstrar para o mundo que ele é diferente do mundo. Porque se ele não demonstrar a diferença, que diferença o povo vai ver em nós, vai querer ser igual a nós? Se nós vivemos como o mundo. Então, se nós tiver a mesma aparência do mundo lá fora, a igreja tiver a mesma aparência, não atrai ninguém e ninguém quer ser crente como eu sou, se eu viver o que o mundo vive. Entendeu? Então, a igreja, o papel da igreja no meio da sociedade é fazer a diferença. É viver diferente. É mostrar a diferença. Não, eu sirvo a Jesus. Quando Jesus ele diz para nós que somos a luz do mundo, ele está dizendo, você é diferente. Você chegar nas trevas, no meio das trevas, você tem que mostrar a luz que há em ti. Você tem que mostrar que você é diferente. Você brilha no meio da escuridão. Então, se não brilhar, então não está mostrando que é um verdadeiro cristão no meio da sociedade. Então, ninguém quer ser igual a você. Porque para ser igual a você, se não acende a sua luz no meio do povo lá fora, então ninguém vai querer ser igual a você, que você está sendo igual a eles. Então, o verdadeiro cristão ele tem que demonstrar para o mundo, não, eu sirvo a Jesus. Se eu sirvo a Jesus, eu sou diferente deles. Eu não posso falar o que eles falam, não posso beber o que eles bebem, não posso fazer o que eles fazem. Porque se eu fizer a mesma coisa, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Se não me convém viver o que o mundo vive, então eu tenho que viver aquilo que é necessário, o que eu aprendi com a Bíblia e com a palavra de Deus, é fazer a diferença tanto aonde eu vivo, aonde eu vou conviver, no meio da sociedade, pode ser no meu emprego, no meio no trabalho, na rua, em qualquer lugar que eu entrar, as pessoas têm que ver, é diferente. Se eu sou diferente, alguém vai falar, nossa, ele é diferente de mim. Então, a pessoa vai falar, não, eu quero ser igual a ele. Vou contar um testemunho. Meu avô, quando ele estava bêbado, caído, o meu avô, ele chega a um certo ponto que ele estava com uma garrafa de velho barreiro e um rolo de fumo dentro de uma bolsa. Quando o pastor chegou, que levantou ele, pregou para ele, ele disse, eu quero ser igual a você. Que você não carrega um velho barreiro. Você não carrega um rolo de fumo. Você não carrega um canivete, muito menos um isqueiro. E você é diferente. E ele disse, eu quero ser igual a você. O pastor orou por ele. Ele disse, agora, a minha aparência ainda não é a sua, mas não me serve mais. Ele foi lá e quebrou o velho barreiro. Ele jogou fora o fumo, o isqueiro e o canivete. Ele jogou fora. Ele disse, não me serve mais. Ele jogou fora. Porque ele viu que o pastor, ele andava sem aquilo. O pastor não dependia daquilo ali para viver. Então o pastor fez a diferença na vida dele. Então quando ele olha o pastor e vê que o pastor não precisava carregar uma bolsa para carregar tudo aquilo, ele disse, eu quero ser igual ao pastor.
Eu agora sou crente, eu agora sou um crente de verdade. E ele jogou tudo fora e aceitou a Jesus. Até o último dia da sua vida, ele serviu a Jesus. Olha aí, meus amados irmãos, como que é, né? Bom demais você ser diferente no meio da sociedade. Né? A igreja fora do templo, ela tem que ser santa também, não só dentro do templo, né? Porque muitos é santo dentro, mas não é fora, não é santo fora. Por isso que as pessoas hoje em dia falam assim, rapaz, eu não quero ser cristão, eu não quero pessoa não. Porque a pessoa fala a mesma coisa que eu, fala mais coisas que eu, então eu não quero saber mais. Por isso que a igreja hoje em dia tem que deixar de ganhar almas, de impactar almas. Por quê? Porque as pessoas têm que olhar para nós e ver um verdadeiro cristão, né? Uma verdadeira mulher e homem de Deus, jovem de Deus, para nós poder ganhar as almas para Jesus, né? E esse testemunho de seu avô é muito impactante. Depois que viu um homem diferente, ele decidiu seguir a Jesus e até os últimos dias foi igreja? Foi. Ai, que bênção. Glória a Deus. Estamos aqui, pastor, estamos já encaminhando, né? Para últimas perguntas aqui do podcast, né? Para a gente é uma honra receber o senhor aqui no nosso canal, tá bom? Nossa Daniela é uma bênção nas nossas vidas, no ministério, né? A gente congrega no Sertão Medim, tem nos ajudado muito, muito, mas muito mesmo, né? Tem nem falado o qual tem nos ajudado, e Deus, ele é fiel, que sempre nos traz, né, pessoas, né? Com vontade de ajudar, né, de querer, de fazer algo de Deus, e a gente tem agradecido muito a Deus por pessoas estar no nosso ministério, nos ajudando, nos auxiliando, né? Estando e estaremos encontrando a Cristo, né? Até Jesus voltar, eu tenho certeza disso, né? Não será fácil, não será doloroso, assim como tem sido a nossa caminhada, mas com Cristo sempre melhor, né? Verdade. E a pergunta é, se Jesus entrasse na igreja hoje, pastor, para o senhor, o que ele ia corrigir? Se Jesus entrasse, ele está na igreja, mas a gente fala fisicamente. Se Jesus entrasse fisicamente, o que ele iria corrigir? Todo mundo vendo ele assim, o que ele iria corrigir na igreja hoje em dia atual? De modo geral. Olha, eu acredito que se Jesus entrasse no templo como ele entrou, que ele foi derrubando a mesa dos cambistas, eu acredito que se ele entrasse na igreja hoje, ele ia parar na porta e dizer: sede santo porque eu sou santo, e ele ia exigir santidade. Porque a santidade no meio da igreja não quer dizer apenas o corpo. Porque um templo, para ser um templo aonde se congrega, aonde Deus habita, ele tem que estar adornado. E muitas das vezes o templo que somos nós, ele está desadornado. Ele está despreparado para receber o Espírito. Então eu acredito que se ele entrasse hoje na igreja, ele pararia na porta e ia dizer: se santifica, ora, vigia, jejuma, porque traz a santidade. Então, eu acredito que muitas das vezes nosso modo de vestir, o nosso modo de falar, impede que ele entre na igreja. Se ele entrasse, ele ia exigir muitas coisas que é necessário para poder o cristão ser um verdadeiro cristão e fazer a diferença. Porque às vezes você olha que o modo de se vestir hoje, ele iguala com o mundo. O modo de se vestir hoje. O modo de falar se iguala com o mundo. Quando chega na igreja, muitos falam em línguas estranhas, canta bonito, ora bonito. Saiu da igreja para fora, fala o que o mundo fala. Fala aquilo que não convém. Então, quando é necessário, eu acredito que se Jesus entrasse pessoalmente, ele ia exigir santidade, que é necessário. Porque ele disse: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito. Então, quando ele está dizendo, eu quero santidade. Eu exijo por dentro e por fora. Então, ele exige isso, a santidade. Ela não depende só do coração, porque ele não é açougueiro para querer só o coração. E muitos pregam: não, Deus só quer o coração, mas não é isso. Quando ele diz que o vosso corpo é templo, ele está dizendo, é ali que eu habito. Então, o vosso corpo tem que estar preparado para receber o Espírito de Deus, que é santo. Então, se eu viver, usar o que o mundo usa, se eu fazer o que o mundo faz, a Bíblia diz, se o amor de Deus, se nós amar o que o mundo ama, o amor de Deus não está em nós. Nós estamos fora. Se estamos fora, ele não está
Nós não está sendo um templo dele, de morada dele. Então, eu acredito que se ele entrasse hoje em muitas igrejas, ele ia parar na porta e exigir, como antigamente. Quando ele disse para Moisés, manda o povo santificar. Manda o povo santificar. Ele estava dizendo que quando ele dizia para Moisés, eu preciso falar com o povo, eu preciso que o povo santifica. Então, ali ele decretava o jejum. A mesma coisa que aconteceu lá com Nínive, quando Jonas foi pregar, ele estava exigindo do povo, faça a diferença, jejuma, santifica, que eu dou o livramento. E se vocês jejuar e mudar as suas atitudes, eu vou entrar no meio de vocês. Eu vou estar junto com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Quando o rei percebe que a palavra foi entregue por Jonas ali em Nínive, que ele olha e fala, não, realmente ele é um homem de Deus e ele está falando a verdade. Se nós mudar as nossas atitudes, Deus não vai destruir a cidade, nós vai ter paz. Ninguém vai morrer. Então, o que ele estava dizendo? Então, é necessário a santificação para que haja a presença de Deus dentro do templo, que somos nós. Porque se nós olharmos só as quatro paredes, simplesmente é um salão. Mas o templo, onde Deus habita, é em nós. Então, há necessidade que nós mudem o nosso jeito para que Deus continue habitando em nós. É necessário a mudança. Para que Jesus ele possa dizer, não, eu tenho prazer de entrar e habitar. Porque quando lá naquelas igrejas, as 7 cartas lá, ele recusou todas elas. Só uma que escapou. Ele teve uma lá que ele disse assim, tu não é quente e nem é fria. E morno eu vomitarei da minha boca. O que ele estava dizendo? Então, se é morno, eu não estou no meio. Porque você tem que ser quente. Então, tem que ter, para ser quente, tem que ter a presença de alguém que, ele diz que os meus olhos é como chama de fogo. Então, tem fogo, tem chama, tem calor. E se há calor, há pureza. Porque quando há impureza, o calor, o fogo, destrói a impureza. Então, eu acredito que se Jesus entrasse hoje nas igrejas, ele ia exigir santidade. E dizer, se há santidade, eu estou no meio. Eu quero fazer que perceba a minha presença. Tanto é que em uma certa igreja, o pastor ele orava e dizia, Deus manifesta a sua presença no meio da igreja. E aí o pastor ele começa a escutar o passos dentro da igreja. E ele baixa o microfone e a igreja escuta os passos entrando dentro da igreja. Ele diz, eu estou no meio de vós. Porque havia santidade. Havia ali templos preparados para receber a presença de Deus. Então, eu acredito hoje, nos dias em que vivemos, se há santidade, Deus habita. Se não há santidade, é necessário buscar a santidade, conhecimento e preparo. Uma preparação para que o que não presta saia e a presença de Deus fica no meio da igreja. Glória a Deus. Rapaz, cheio de lição, hein? Glória a Deus. Que bênção. Que podcast, hein, pessoal? Que podcast. Aqueles que gostam, né, de ouvir a palavra do Jesus, né? Aquele que gosta de aprender, né, mais com Jesus, né? Que ama escutar a palavra, né? O pastor Daniel está trazendo aqui para nós aqui, né? Um aprendizado muito importante, né? Da Jesus, ele está na igreja hoje, o que ele falaria, né? Então, foi um aprendizado. O pastor aqui está explanando para nós, né? Não só aquilo que ele acha, mas também trazendo a mensagem da palavra de Deus para nossos corações. Você gosta de reteté, de fogo, né? Esse é verdadeiro reteté, verdadeiro fogo, né? Que é a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela despede labareda de fogo. Não é isso, pastor? Verdade. Glória a Deus. Pastor, para o senhor, a última pergunta do nosso podcast de hoje. Para o senhor, o que a igreja moderna precisa reaprender? Aquilo que o senhor via no passado, né, que era bênção, que a igreja se perdeu com o tempo. O que ela precisa reaprender? Olha, o que a igreja precisa mesmo nos dias de hoje é a oração. Porque a igreja antiga, as igrejas primitivas, o movimento da igreja era a oração.
E quando há oração, há poder. Jejum e oração e a vigilância em primeiro lugar. É o básico da igreja. Se manter de pé é a oração. Por mais que a pessoa não perceba o resultado da oração, mas a oração, ela é a chave de todas as portas. A oração, ela é a chave que abre a porta, que fecha a porta. Quando você jejuma, ora, busca Deus em oração, a oração fecha a porta para o pecado e abre a porta dos céus. Quando a porta do céu se abre, Deus se manifesta. Quando deixa de orar, que deixa de buscar, de vigiar, é uma porta que se abre para que o diabo entra. Porque o diabo, ele começa a entrar, as primeiras portas que se abrem, falta de oração, isso não tem problema. Isso aí o pastor não vai achar ruim. Deus não é vingativo. Então, essas portas que o diabo abre e mostra para a pessoa, não, eu posso viver desse jeito, porque isso não é problema. Isso não é pecado. Então, é as portas que se abrem quando se falta oração. Então, faltou oração, as portas do inferno se abrem e começa a pessoa a olhar para si e dizer, não, eu fiz isso aqui, mas não é problema. Não, se eu tomar só um golinho de vinho, não é problema. Isso não é pecado. E aí, vai lá para o passado. Mas no tempo de Jesus, o povo bebia, tomava vinho. Mas o que acontece? São portas que se abrem, não tem problema. E quando a pessoa começa a abrir essas portas, não tem problema. Isso aqui o pastor não vai achar ruim. Então, são portas que se abrem e vai se escacarando uma atrás da outra. E a pessoa já não sente mais quando o pecado chega nela. Ela já se sente neutralizada. Então, ela já não sente mais o pecado chegando nela. Porque ela abriu a primeira porta quando deixa de orar. Ela abre a segunda porta quando ela deixa de jejuar. E as portas vão se abrindo quando a pessoa vai se afastando de Deus e as portas do pecado vai tomando conta. Então, há necessidade hoje. Oração, jejum e vigilância. Teve essas três coisas. Em primeiro ponto, que não adianta você orar a noite todinha e amanhecer o dia você não vigiou. Não resolveu nada. Não adianta você jejuar de madrugada até o final da noite se você não vigiou durante o dia. Não resolveu nada. Você perdeu todo o seu sacrifício e a Bíblia diz que Deus não aceita, não quer sacrifício de tolo, porque é um sacrifício de tolo. Mas se você vigiar, em primeiro lugar, você pode orar, você pode jejuar, mas em vigilância em primeiro ponto. É o que, quando a Bíblia diz lá para os discípulos, ele diz primeiro, vigiai. Jesus dizendo para os discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, é necessário essas três coisas. Em primeiro lugar, a vigilância. Vigiou é a mesma coisa de um guarda. Ele passa a noite todinha acordado, olhando para um lado e para o outro. Quando está amanhecendo o dia, ele fala, não aconteceu nada agora, eu vou tirar um cochilo. Quando ele cochila, o malandro vem e ataca. Então, não adiantou nada ele passar a noite toda acordado. Não resolveu nada. Ele perdeu todo o tempo dele, passar a noite acordado, porque a hora que o malandro chegou, ele estava dormindo, ele tirou um cochilo. Então, ele perdeu a noite toda. Então, é necessário que você vigie o tempo todo. Orar e jejuar. É a base fundamental para a igreja se manter de pé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que expressamento, hein, pastor? Glória a Deus. Paz, muito bom. Nós aprendemos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei que hora que os irmãos amados não vai estar assistindo, né? Mas parabéns, hein? Glória a Deus. Que ensinamento pra gente, né, Mara? Aqui nós predicamos aqui nosso câmara, amém? Glória a Deus, né? E estamos aprendendo aqui mais e mais, né? Porque a base da experiência, né, não tem igual, né? A experiência sempre é maior, né, daqueles que não têm experiência, né? Então a gente tem que passar por experiência para poder saber, né, falar do amor de Cristo. Amém, pastor? É necessário, né? É necessário. Umas perguntinhas rápidas e aquelas bate pronto. Qual a comida que você mais gosta? Qual a comida mais gosta? É. Olha, meu arrozinho com feijão é indispensável. É dispensável? É indispensável. Pode ter qualquer outra coisa, mas um arrozinho com feijão é necessário. Tem que ter. Tem que ter. E mais melhor ainda, escolha da esposa. É. Aí sim. E o nome da esposa? Rosilene. Amém, glória a Deus. Nada
é melhor do que a comida da mãe ou da esposa, né? Verdade. Pastor, qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Olha, a Bíblia, eu acredito que ela é do começo ao fim fundamental, mas eu me admiro muito o livro de Jó, as experiências de Jó, o que ele passou e ele sobreviveu, e no meio da situação que Jó viveu, ele nunca deixou que o diabo entrasse na sua mente, no seu coração e na vida dele. Então, o livro de Jó é um livro que traz ali para a gente uma base fundamental para você se manter de pé. É o livro de Jó. Porque Jó, ele, mesmo na situação que ele estava, chega alguém blasfemando, mandando ele blasfemar, e ele orava e disse: Eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabe, eu sei em quem eu tenho crido. Ele disse: Eu nasci, vim sem roupa, nu, e para lá eu voltarei nu. Então não importa o que eu tenho ou o que eu perdi. Então é necessário eu ser o que eu sou para poder eu entrar lá, da onde eu saí. Então ele tinha certeza e a convicção que ele veio nu e nu ele ia voltar. Quando ele veio, ele não trouxe nada e nada ele ia levar. Então o livro de Jó é um livro muito abençoado e muita inspiração para quem quer permanecer na presença de Deus e ver que nada que o mundo traz ou que o mundo oferece, você vai levar com você. Então, o que você vai levar, o que é necessário, é você se manter de pé e fazer o que Jó fez. Saber o Deus que você está servindo, que é Ele que está te guardando e te protegendo. Amém. Glória a Deus. O senhor aconselha para quem está nos assistindo ler o livro de Jó e estudar? Com certeza. O livro de Jó é um bom aprendizado para a vida espiritual do ser humano, porque se você olhar que Jó foi um homem como nós mesmos, ele sentia o que a gente sentia dor, sentia desprezo, porque os próprios amigos que diziam ser amigos de Jó desprezaram ele na hora que ele mais precisou. Mas ele tinha certeza e a convicção que aquele a quem escolheu ele nunca desamparou ele. Tanto é que o próprio Deus fala para o diabo: tem observado o meu servo Jó? E aí ele disse: eu vi sim. Jó só é do jeito que é porque tu abençoa ele. Então até o diabo sabia que Jó era protegido. Entendeu? Então todo mundo sabia ali. O povo mesmo sabia, os filhos sabiam, e o próprio diabo, entendeu? Vai dizer para Deus: não, ele só é abençoado, ele só é próspero, ele só é do jeito que ele é, porque tu abençoa ele. Entendeu? É porque tu deu riqueza, tu deu tudo para ele, então ele é do jeito que ele é, fiel e temente a ti, porque tu deu para ele. E aí Deus olha e fala: não, não é porque eu dei as coisas para ele. Vai lá e toca no que ele tem. Quando o diabo vai lá e tira tudo que Jó tem, aí o diabo ele já percebe que não eram os bens que Deus tinha dado para Jó. Entendeu? Ele olha e diz: não, Jó ainda é do jeito que é, porque tu deu saúde para ele. Deus disse para ele: vai lá e toca na saúde de Jó, então. Agora eu quero ver se Deus faria o mesmo hoje. Dizer: vai lá, toca na vida do pastor, vai lá, toca na vida do fulano lá, para ver se Deus tinha essa coragem de fazer o que ele fez com Jó. Então, o livro de Jó, ele nos traz uma reflexão de como servir a Deus. Porque muito serve a Deus com o que tem. Perdeu, Deus me deu, Deus tomou, por que Deus me tirou? Então, já deixa Deus de lado. Então, às vezes, a pessoa tenta conquistar alguma coisa, não consegue. Não, Deus me abandonou, que nem uma casa, nem isso eu consigo. Então, já começa a abandonar a Deus. Então, o livro de Jó, ele traz uma reflexão para a vida espiritual, para quem quer entrar no céu. Observando a vida de Jó e lendo aquele livro ali, vai trazer uma boa reflexão e uma boa esperança de vida para quem quer entrar no céu. Amém, glória a Deus. E o versículo? O versículo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o ponto fundamental. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai ver que nada é maior do que o amor de Deus para conosco. Se você olhar que quando Deus ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você vai olhar e falar: não, nossa, eu não posso odiar o pastor Márcio porque ele é igual a mim. Eu não posso odiar o presbítero porque ele é igual a mim. Se eu amo a mim, eu tenho que amar ele. Para mim entrar no céu, eu tenho que superar os erros de cada um e amar independente do erro que você cometeu. Eu tenho que te amar do mesmo jeito que eu amo a mim, porque eu quero entrar no céu. E muitas vezes, hoje, nos dias que estamos vivendo,
A Bíblia diz que o amor de muitos esfriou. Então, o amor de muitos esfriou. São amantes de si próprios. Não, eu amo a mim, eu quero bem para mim. Agora, a outra pessoa que se vira. Porque quando a Bíblia diz que a salvação é individual, cada um busca por si mesmo e esquece o seu próximo. Mas se você for olhar na palavra de Deus, você vai olhar que a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Para mim, amar o próximo como a ti mesmo, eu tenho que ver a vida que eu estou vivendo e falar: não, o meu amigo, ou o meu vizinho, ou o indivíduo lá está vivendo uma vida precária. Então, eu tenho que ir lá e mostrar para ele que Jesus é a salvação. Se eu quero ser salvo, eu tenho que querer a salvação do outro. Se eu estou querendo, lutando para entrar no céu, eu tenho que incentivar o outro também a querer entrar no céu. É amor ao próximo. Não, muitas vezes nós vemos que nos dias que estamos vivendo, quando você vê alguém na boca do buraco, qual é a expressão que se diz hoje? Não, vai lá, empurra logo e acabou isso aí. Mas se você vê que o próximo está na boca do buraco, se você for lá e tirar ele de lá, você está amando o próximo. Não, eu não quero morrer. Por que ele vai morrer também? Então você vai lá e tira ele. E mostra quem é a salvação, quem é Jesus, e ele vai olhar e falar: não, ele me tirou, ele me salvou dessa morte. Então é porque ele me ama também. Então o amor de Jesus, ele faz você, independentemente de raça, cor ou religião, é você mostrar o amor de Deus para com a vida do indivíduo. E você ama o próximo como a ti mesmo. Se você não amar o próximo, você odiar o próximo, o amor de Deus não está com você. Está muito longe. E se o amor de Deus estiver longe, no céu também não entra. Está aí a resposta. Então, se o amor de Deus estiver em você, e você amar o próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas, você pode ter certeza que a salvação está de frente. Reservado. Amém. Glória a Deus. E o louvor, pastor? Um louvor que você mais gosta, sim. Um louvor que muito me chama a atenção é o hino 193. Oh. O hino 193 foi o hino do meu momento mais difícil da minha vida. Foi o hino 193. E é marcante, né? Esses louvores, ainda mais da harpa, né? Tem o louvor da harpa que eu não vou lembrar da memória, que diz: os mais belos hinos e poesias foram em tribulações, né? Glória a Deus. Amém, meu pastor? Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, chegamos aqui ao final do nosso terceiro episódio do podcast, do canal Tal Mediacast. Meus amados irmãos, desde já, compartilha, tá bom? Nosso canal. Inscreva-se. Tem um nome aqui embaixo, aqui, ó. Você vai ver aqui, o nome vermelho, inscreva-se. Vai lá, inscreva-se lá, tá bom? Para todos os vídeos que nós postar aqui, tá bom? Chegar até você, ativar o sininho também. Comentar, não deixe de comentar, tá bom? Nos nossos vídeos tivemos 171 visualizações, no outro 140 e poucas, e só 30 e poucos, 40 e poucos comentários. Não, todos vocês que querem assistir, comentem também lá, tá bom? Que vai ser bênção do céu. Amém? Desde já, pastor. Pai Senhor. Muito obrigado pela disposição, pelo tempo, tá bom? Amém. E que Deus abençoe durante a sua vida. E, meus amados irmãos, até o próximo episódio, tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus a todos, em nome de Jesus.